Muitíssimo boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Mococa. Gostaria de externar nossa gratidão à presença de todos que participam nesta tarde, presencialmente ou pelos canais oficiais desta Casa de Leis, especificamente pela TV Câmara, canal 31.1. É com grande alegria que damos início a mais um dia de programação da Semana Jurídica Doutora Esther de Figueiredo Ferraz, promovido pela Câmara Municipal de Mococa por meio da Escola do Legislativo. Para compor a mesa dessa tarde, gostaria de convidar o diretor administrativo, Dr. Júlio Taliberti. Com muita alegria também, nos dando a honra, Dr. Roberto Lamari, o qual é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e também de Contas, ABEL. Seja bem-vindo, Dr. Roberto Lamari. Gostaria, de modo especial, registrar a presença da nossa intérprete de Libras, Ana Paula Pires. Também agradecer por estar nos outorgando a honra nessa tarde, o professor Fábio e a professora Alessandra, juntamente com os alunos da escola Oscar Vilares. Escola essa, Oscar Vilares, a qual tive a oportunidade de fazer o ensino médio e me formar técnico na fabricação de açúcar e álcool na mesma. Gostaria de registrar também com muita alegria os gremistas da Escola Barão de Monte Santo, o Bruno, o Enzo e o João Guilherme. Também nos dando a honra da presença nessa tarde, o presidente da Câmara de Tambaú, nosso amigo Iago. Por gentileza, gostaria de pedir ao mesmo que ocupasse uma cadeira aqui dentro do nosso recinto. Juntamente com ele, gostaria de convidar também para compor a bancada aqui ao lado, o vereador Mário Lúcio, a vereadora Natália. Põe de cá, que daí fica a intérprete de Libra ali, mais livre. Sejam muitos bem-vindos aí, os nossos amigos que ocupam o Poder Legislativo da cidade de Tambaú. Instituído pela Lei Municipal número 3.896, de 17 de junho de 2009, a Semana Jurídica integra o calendário oficial de eventos do município de Mococa e tem como finalidade promover o estudo, o aperfeiçoamento e o debate de temas relevantes para o direito, aproximando o poder legislativo às instituições de ensino, os operadores do direito e a sociedade. Nesta tarde, temos a grande honra de receber em nosso recinto da Câmara Municipal de Mococa, professor mestre Roberto Lamari, para uma importante reflexão sobre o papel da educação legislativa e sua contribuição para o fornecimento das instituições da cidadania e da democracia. Gostaria de convidar nesse momento nosso mestre, professor Roberto Lamari, para que possa estar ocupando a tribuna, ou se for ficar aqui à frente, como preferir, fique à vontade, está em casa. O professor Roberto Lamari é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, instituição que reúne escolas do Legislativo e de Contas de todo o país, e atua no fortalecimento dessas instituições e de suas ações de educação para a cidadania. Sua atuação
está diretamente relacionada à valorização da educação legislativa como instrumento de aproximação entre o poder legislativo e a sociedade, contribuindo para a formação cidadã, o conhecimento das instituições democráticas e o fortalecimento da participação social. É justamente sobre essa perspectiva que trataremos na palestra de hoje. Educação legislativa, uma nova função. Dr. Roberto Lamari, seja muito bem-vindo à Câmara Municipal de Mococa. É uma grande satisfação recebê-lo em nossa Semana Jurídica. Peço neste momento ao nosso palestrante que fique à vontade e inicie a sua palestra. Boa tarde a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer aqui a Câmara de Mococa pelo convite dessa Semana Jurídica. Queria agradecer a gentileza de todos os servidores dessa casa, que me receberam tão bem, desde o motorista, né? O pessoal foi muito receptivo. Queria fazer esse agradecimento ao pessoal da TV, enfim. O Paulo, que é meu amigo, Paulo está por aí ou não? Deve estar me vendo de algum lugar. Mas queria fazer esse agradecimento em nome do Dr. Júlio Taliberti, diretor, que é um amigo também, palestrante, que me deu a honra de uma palestra lá na Câmara Municipal de Itapevi. Então, eu queria primeiro fazer esse agradecimento a todos vocês aqui da Câmara e parabenizar pela organização, pela TV que vocês têm. É muito bacana a gente vir numa Câmara Municipal que tem essa organização, porque fica mais fácil de atender o cidadão, né, de fazer coisas bacanas mesmo para vocês, e ter essa estrutura e ter servidores qualificados. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente consiga. Então, parabéns, doutor Júlio, por conduzir, e também aqui por conta dessa Semana Jurídica que teve aqui, eu vi os nomes, nome bacana ontem mesmo, né? Eu vou sair daqui, só estou aqui nessa parte aqui, depois eu vou lá perto deles. Que vocês tiveram o conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor Dimas, né? Então, muito bacana. Os senhores vereadores, presidente, lá não tem escola ainda, né, Tamu? Fomos há 3 semanas. Não fui convidado, não me convidaram. Quer ver como é que pode? Mas tudo bem, parabéns, bom saber. A gente precisa saber, porque lá no portal da associação, da ABEL, a gente coloca todas as escolas que tem no Brasil, mesmo independente de ser filiadas ou não. É importante a gente saber que vocês têm, né, tem encontros, né, agora em breve vai ter um encontro lá em Barretos, né, da APEL, não sei se vocês estão sabendo, mas é importante a gente saber para poder mandar os convites. E agora, vocês aqui, que são os mais importantes nesta tarde, são os professores. Obrigado, senhores professores, senhores alunos, alunas. Eu tinha ali preparado, lá, educação legislativa, uma nova função. Talvez eu siga aquele script, porque, de verdade, eu sempre falo meio que de improviso, sem ter a coisa ali, mas eu resolvi, para não me perder muito, não falar tanto, né? Aliás, eu falei que eu ia... Porque ninguém falou para mim, é verdade, eu perguntei para eles aqui, quanto tempo eu falo? Né? Não, você fica à vontade. Mas eu fui uma vez fazer uma palestra em Minas Gerais e eu fiz essa pergunta para o pessoal lá. Eu falei assim, olha, pessoal, quanto tempo eu falo aqui? Tinha um cara sentado na minha frente, ele falou, professor, você fica à vontade, fala quanto tempo o senhor quiser, mas nós em 40 minutos vamos embora. Então, para não correr esse risco de vocês irem embora e eu ficar aqui, eu vou tentar me policiar aqui no tempo. A hora que eu ver que vocês ficarem muito incomodados, a gente vai. Mas é aqui que eu passo, né? Aí. Mas antes de entrar exatamente naquela história lá, todo mundo sabe aqui o que essa casa faz? Não. Pode falar, não tem problema. Não? O que faz aqui a Câmara Municipal de Mococa? Oi? Decide as leis da cidade. Boa. Olha lá. Então faz leis. É uma coisa. O que mais que ela faz?
E essa é a principal, né? Talvez, faz leis. O que mais que faz? Alguém imagina? Só faz leis. Bom, que é bastante coisa, né? Porque a maioria das leis que faz o quê? Faz a lei ser cumprida? Não, ela não faz. Ela não consegue fazer isso. Aí que é um problema, tá vendo? Mas a lei tem que ser cumprida, né? Porque lei que não é cumprida é um problema, mas não é o poder legislativo que faz isso. O poder legislativo, ele faz as leis, como ela falou, ele fiscaliza o poder executivo, no caso, né? E tem o poder de representação, né? Que é o que os vereadores têm, eles representam a sociedade. Então, vocês já devem... Alguém conhece algum vereador de Mococa aqui? Conhece? Conhece? Todo mundo conhece. Bom, então, às vezes, quando você tem algum problema, você vai lá para o vereador, fala com ele, né? Então, é aquela função de representar, né? Nem todo problema ele vai poder resolver, porque às vezes não tem nada a ver com ele. Essa é uma outra questão. Mas vocês imaginam, e aí que eu quero, e aí eu vou passar rápido por aquilo, mas é só para a gente se situar na história. Não que a gente chamasse de poder legislativo, mas você veja ali, ó, eu falo do Aristóteles ali, ele escreveu aquele livro A Política. 335 anos antes de Cristo, pode ser um pouco mais, um pouco menos ali, mas é mais ou menos ali, antes de Cristo. Aí ele fala de que tinha uma função ali deliberativa, executiva e judiciária. Quando ele fala aquela função ali deliberativa, já era aquela função que ela falou, de fazer leis. Então já tinha um órgão lá, não chamava de poder legislativo, mas era a ideia de fazer leis. 300 anos antes de Cristo. Aí, muito lá na frente, aí vem o John Locke, escreve o segundo tratado sobre o governo civil. E isso já 1689, ou seja, muito tempo depois. Ele olhando ali como é que funcionava o Estado, ele fala, olha, tem o legislativo, executivo, federativo e confederativo. Não vamos entrar nas questões que ele fala, mas você vê que ele coloca 4 funções ali do Estado, né? Esse é o funcionamento do Estado. Então tem o legislativo, né? Ele falava, já chama de legislativo, que é essa ideia de fazer leis. Mas o que nós conhecemos hoje por poder legislativo é mais ou menos aquilo ali, ó. 1748, o Montesquieu, no espírito das leis. Esse é muito bacana. Quem for fazer direito, né, fazer algumas carreiras assim, vai ouvir falar muito em Montesquieu. Né? O Montesquieu, ele escreveu o espírito das leis e lá ele faz essa divisão. Executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente conhece hoje. Então, o que a gente tem hoje aqui é 1748. Mas como é que isso aconteceu lá em 1748, veio até os dias de hoje, porque estava perto da Revolução Francesa. E aí, o que aconteceu pós-Revolução Francesa? Alguém lembra disso aí? Porque isso aí eu acho que vocês já estudaram. Ah, essa menina ela é um prodígio. Só ela fala aqui, hein? Vocês podem falar, fala. Exatamente. A monarquia, ela falou, foi desfeita e separou e veio os 3 poderes. Sabe tudo. Vocês sabiam disso? Só não falaram porque estavam com vergonha, é isso? Mas tudo bem. Então, é essa a ideia. Mas qual é a ideia principal daqui? É que você tem um poder autoritário de um tirano, de um rei, e a Revolução Francesa vem para limitar o poder do rei, que tinha um poder muito grande, ok? É essa a ideia, né? E aí vem as primeiras constituições escritas, e se aproveita muito a ideia de Montesquieu, e as constituições que passam a ser escritas, elas positivam a ideia de legislativo, executivo e judiciário. Ok? Tudo bem? Beleza. Aí vem aquela teoria que eu vou passar, isso seria uma coisa muito mais de faculdade e tal,
que é a teoria de freios e contrapesos. Mas é importante essa ideia, pelo menos vocês, não vou contar toda aquela história, mas que é uma história muito bacana, mas o que é fundamental vocês, na idade de vocês compreenderem. Vocês imaginam que tem o legislativo, tem o judiciário e tem o executivo. Olhando os dias de hoje, você imagina que um interfira no outro? De repente eu sou o presidente da República, você é presidente do Congresso e ele é o ministro do STF. Nós podemos entrar em conflito. Você tem poder, ela tem poder, eu tenho poder. Mas o Montesquieu dizia o quê? Que os poderes têm que ser harmônicos entre si. Isso vocês aprenderam também. Como é que a gente faz para o poder ser harmônico entre si? Difícil, né? É difícil, e certamente é difícil. E qual é a solução? É aquela história dos freios e contrapesos. É uma série de regras que limita o poder de um sobre o outro. Onde um poder tem algumas limitações que ele precisa da autorização do outro e vice-versa. Então, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela tem uma série de limitações sobre a atuação do Poder Executivo, que ele precisa de autorização do Legislativo. E a mesma coisa, o Legislativo precisa da autorização, às vezes, do Executivo para fazer alguma coisa, e o Judiciário também. E o Judiciário fiscaliza também muito dos atos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Em regra, em resumo, é isso que vocês precisam saber. Mas até que seria bacana conhecer aquela história ali dos freios e contrapesos. Mas essa é uma aula que eu gostava de dar. Essa aula é uma aula inteira sobre essa história dos freios e contrapesos, que é uma história muito bacana. Mas assim, o que eu queria que vocês entendessem agora é, surge essa ideia do Montesquieu, da divisão dos poderes, que tem que ser harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, mas eles precisam ser harmônicos. E ali, lá nos Estados Unidos, 1787, 1788, é que surge a teoria dos freios e contrapesos, e eles passam a ser positivados também nas constituições, e é o que nós temos hoje na Constituição brasileira. Nós temos todo um sistema de freios e contrapesos. Tudo bem? Tudo bem. Então está tudo lindo, maravilhoso no mundo, temos o sistema de freios e contrapesos, temos o poder judiciário, executivo funcionando, mas vem ali uma Primeira Guerra Mundial. Ora, e aí, aqui é o que eu quero trazer, a reflexão de vocês, porque o que eu falei até agora, muito provavelmente vocês conheciam. Vocês só não falaram por vergonha de falar, mas quase todo mundo sabe do que eu falei aqui até agora. Né? De uma forma diferente, de repente, de falar, mas todo mundo conhece. A questão que a gente tem que pensar é que as instituições, legislativo, executivo, judiciário, elas funcionam para trazer o quê? Bem-estar para as pessoas, para realizar coisa para as pessoas, certo? Para governar um Estado. Para que serve o Estado? Né? Ele governa a nossa vida, a gente participa dele votando nos nossos representantes. E era assim. E como é que a humanidade chega a uma guerra mundial que mata milhões de pessoas? O Estado falhou ou não? Falhou, não falhou? E por que falhou, será? É essa pergunta que eu não pretendo responder até o final da palestra. Mas, após uma guerra, ali de 1914 a 1918, onde milhões e milhões de pessoas morreram, o poder legislativo, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, ele falhou. Os nossos representantes falharam. Na época, os representantes deles falharam. Porque o executivo falhou também, o judiciário falhou, e você chegou numa situação de guerra. E após a Primeira Guerra Mundial,
o Estado precisa mudar, porque eles falam, não, de fato, esse Estado que está aí provocou essa situação. Como é que a gente faz para melhorar? Vem uma coisa chamada lá de República de Weimar e faz o Tratado de Versalhes, que na verdade o que ele muda? Ele muda a configuração da Europa em territórios e muda a configuração de estrutura de poder na Europa. E é totalmente alterada. A Alemanha perde muito poder. A Alemanha é condenada a pagar alguns milhões pelas atrocidades que aconteceram. Mas isso provoca uma revolta no povo alemão. Eles tentam, naquela República de Weimar, instaurar um poder legislativo mais democrático, com participação política, um poder executivo eleito, etc., etc. Mas o que surge nesse meio do caminho, nessa história toda, uma Segunda Guerra Mundial. Muito provocada por quê? Que país provoca a Segunda Guerra Mundial? Quem lembra aqui? A Alemanha. Pô, mas a Alemanha não é um país, naquela época, onde eram pessoas bem instruídas, eram grandes filósofos, eles gostavam muito de música clássica, os grandes escritores das músicas clássicas, todos ali alemães. Tal. Como que pode um povo extremamente instruído ter 10 milhões dos seus 60 milhões de habitantes à época, 10 milhões eram filiados ao partido nazista? 10 milhões. Isso sem rede social, hein? Porque naquela época, obviamente, não tinha rede social. Hoje é fácil se conectar às pessoas. Veja, o PT, hoje aqui no Brasil, que é um dos partidos que tem mais filiados, o MDB, na verdade, foi o partido que mais filiados teve no Brasil na história. Teve 2 milhões de filiados. O Partido Nazista, lá em 1939, chega a 10 milhões de filiados. Hoje, o partido político que tem mais, o PT e o PL são os mais próximos, 1.900.000, 2 milhões no máximo. Hoje, num país com quase 200 milhões de habitantes. Né? Então, qual é o motivo que se chega? Vocês já pararam para pensar por que alguém começa a ter ideias extremistas, começa a querer que minorias não tenham direitos, começa a pensar que uma guerra é uma solução, que mulheres não têm direito a voto, que mulheres não podem participar da política, que os homens são uma raça superior, e que toda essa ideologia ganha força. Ué, mas eles não são tão instruídos assim? E esse é o grande erro. Quando eles pensaram, e alguns autores falam isso, de que eles estavam numa sociedade perfeita, numa sociedade que não podia abordar o tema política. Nós podemos falar de arte, nós podemos falar de música. Nós temos aqui uma sociedade na Alemanha perfeita, onde nós temos um ensino perfeito, mas política nós não discutimos. Política não, porque é doutrinação. Política não, porque nós tivemos uma primeira guerra e isso não é bom trazer para dentro da escola. Então não se discutiu política, porque a sua opinião política, a opinião política dos jovens que tem que ter, ela tem que ser formada dentro das casas. Não pode ser pelos professores, é perigoso pelos professores. É isso que eles entendiam. Porque o professor vai doutrinar, é isso que eles pensavam. Qual é o resultado disso? Quando você transfere todos os problemas, é a família que vai resolver. Era o mundo perfeito, mas esse mundo não é perfeito. Esse mundo faz com que você não tenha reflexões. Esse mundo faz com que você não tenha pensamento crítico sobre as coisas.
E aqui a gente não está falando de esquerda, direita, não está falando de partido A, B ou C. Nós estamos falando de conhecimento da política, que muito provavelmente eu sei, vocês não gostam de política. Muito provavelmente vocês vão dizer para mim que odeiam a política e que não querem participar da política. Não é verdade? Porque política é corrupção, porque política tem político corrupto, porque político não presta. É muito lugar comum falar isso, mas é isso que a gente fala, né? Mas saibam duas coisas, que a atitude apolítica é a pior das atitudes políticas. E saiba que você não participar da política, você permite que alguém participará. E, portanto, alguém vai mandar em você, mesmo que você não queira. Então, a política faz com que você, se você não gosta da política, mas alguém vai gostar, e esse alguém vai mandar em você. É isso que você quer? Provavelmente não. Então, naquela época, eles achavam que tinham um ensino perfeito, e era talvez muito perfeito, muito bom de cultura, de educação, mas não discutiu política porque eles passaram ao largo dessas questões. E isso permitiu que surgisse o nazismo e permitiu que as famílias conhecessem aquilo como sendo uma doutrina legítima e possível de se implantar. E deu no que deu. Pós a guerra, você vem a Guerra Fria, o mundo dividido em capitalistas e socialistas, é o que mais ou menos a gente praticamente tem isso até hoje. Mas aí se cria a ONU para tentar dirimir conflitos, né? O fato é, que eu escrevo ali, a democracia falha. Você é democrática? Você acha que você é democrática? Você é democrático? Não é? Ou não sabe? Estava dormindo. Não, e aí? Alguém... Veja, a gente nasce democrático. A gente aprende democracia. Esse é um detalhe muito importante. A gente não nasce democrático. E democracia não tem só a ver com política, gente. Democracia tem a ver com as suas relações na sua família, tem a ver com as relações com os seus amigos, na sua escola, com a sua escola, com a sua instituição escola, tem a ver com o seu bairro. Democracia tem a ver com a sua igreja, com todos os órgãos e a sua vida que você participa. E você não nasce democrático. A gente aprende a viver democracia. E te ensinam democracia? Não. Já repararam que não ensina democracia? Pode ser que tenha algum professor, evidentemente, que ensine, porque ele quer. Muito provavelmente porque ele quer, na aula de filosofia, não sei, ele na aula de história, dá para ele encaixar, eu sei que sim, no currículo dá para encaixar uma série de questões, isso aí. Mas você tem alguma aula de política especificamente que te ensine o que é democracia? Agora até uma pergunta. Pode ter. Eu sei. Pode ter. Mas a pergunta então aqui é para vocês. Vamos fazer assim de forma democrática. Quem teve aula de política, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Poxa, vocês estão... Sério mesmo? Então tá bom. Eu sabia que ninguém ia levantar a mão. Portanto, nós temos aí uma crise das instituições. Nós temos uma crise do Estado como um todo. Não é à toa que a Alemanha ela passa a ensinar obrigatoriamente, até hoje, política nas escolas. Democracia na Alemanha, e mesmo assim, lógico, você tem os movimentos nazistas, e que é uma discussão, inclusive, atual na Alemanha,
porque vieram movimentos nazistas de outros lugares, e eles discutem se é legítimo dentro da democracia, aliás, esse é um bom tema, né? É legítimo dentro da democracia alguém que professe contra ela? Porque a democracia é o direito de todo mundo opinar, né? Mas alguém opinar que não quer democracia dentro da democracia é legítimo? Eu não quero responder essa pergunta, não. É só deixei para vocês para pensarem, porque é uma boa questão, realmente, né? Se a democracia pressupõe opiniões diferentes e ela permite tudo, mas alguém falar contra ela é legítimo? Dentro do processo. A minha proposta é acabar com a democracia. Isso é democrático? O regime democrático pode permitir esse tipo de discussão? É isso que eles vivem hoje lá na Alemanha, essa discussão. Mas veja, dali para frente, hoje, pelo menos o Estado alemão é um Estado extremamente inclusivo, extremamente democrático, sobre muitos princípios, e isso foi pós-Segunda Guerra, onde a educação política, a educação para a cidadania foi incluído obrigatoriamente na matéria. Ali eu só coloquei um livro, que alguém que tiver interesse, ele é muito interessante, chama Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Ele é um livro bem legal, para quem quer entender. Eles falam ali dos ataques que a democracia pode sofrer e assim a gente chega num regime autoritário, né? Aqui eu já vou para uma época, talvez vocês não vão se lembrar, mas é mais ou menos anos 2000, mas começa lá em 1970, na verdade, e 2013 é um ano muito emblemático no mundo todo. Você começa a ter pequenas revoltas, revoluções no mundo todo, isso a partir de 1970. Você tem um fenômeno da globalização, que o mundo passa a ser mais conectado, que para vocês hoje, acho que é a questão da conexão, que o mundo, parece que as coisas são muito próximas, né, por conta da internet e tal, isso dá essa impressão, mas o mundo nem sempre foi assim. O mundo sempre foi muito distante um do outro. E após o fenômeno da globalização, onde você cria mercados comuns, como o mercado europeu, aqui mesmo o Mercosul, enfim, e esse fenômeno da internet também faz com que você tenha uma aproximação entre os povos, né? E o fenômeno da globalização é econômico, mas também passa a ser cultural, uma série de outras questões passam a ter uma integração maior. Mas isso também gera benefícios, mas gera problemas, né? Quando vocês veem, aí para trazer para a realidade de hoje, só para a gente ter ideia, quando o Trump fala lá, precisa construir um muro entre o México e os Estados Unidos. O que ele está preocupado? O que ele está falando? Está entrando muita gente aqui que eu não quero. Quando ele fala, olha, eu preciso expulsar os brasileiros que estão invadindo aqui. Ou na Alemanha, também está acontecendo isso, ou na Europa inteira, recentemente, né? Não sei se, acho que a gente lembra, aconteceu na Espanha, acho que o pessoal deve ter visto na televisão, né? O pessoal de Marrocos invadindo, né? Celta. Então, isso são fenômenos que acontecem, que o mundo começa a ser mais conectado, mas os problemas começam a aparecer mais. Aqueles pobres ou miseráveis de outros países acabam indo para outros países tentando procurar uma vida melhor, né? E ali, isso antes, a gente começa a ter um outro fenômeno que aqui chama a atenção, isso já nos anos 70, anos 80, 90, que são grandes empresas no mundo que passam a ter mais poder que o próprio Estado. E quando eu falo mais poder que o próprio Estado, é que o poder legislativo, executivo e judiciário. Significa dizer que empresas que a gente chama de empresas transnacionais, aquelas empresas que estão presentes no mundo todo, elas conseguem ditar regras para o Estado, para o poder legislativo, olha, eu preciso da lei tal, para o poder executivo, eu preciso do benefício tal. Significa dizer que você tem empresas
empresários que mandam mais que o próprio Estado. Isso é um pouco impensável dentro de uma lógica onde o Estado tutela nossas vidas, né? A gente tem uma situação de empresas tendo muito poder. Isso é um problema para a democracia. Isso é um problema para o Estado democrático de direito. E ali eu coloco um outro livro que é interessante, chama O Declínio do Estado, onde vai tratar desses assuntos, né, que eu poderia falar, mas aqui eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar, mas é interessante, porque ela vai falar exatamente do declínio da força do Estado. Porque o que a gente espera do Estado? Saúde, educação, transporte, uma série de questões das nossas vidas. E o Estado começa a falhar nessas questões. E aí você tem um declínio de saber que o Estado é importante nas nossas vidas. Em 2013, esse eu até me lembro mais, eu acho que aqui o pessoal vai lembrar bem, nós tivemos, eu não me lembro, foi por 20 centavos foi 20 centavos, ou foi 15, ou foi só 10 centavos? Quantos centavos eram? Que a história é o seguinte, aumentou o transporte em São Paulo, foi quantos centavos? Foi 20 centavos, né? Aumentou em 20 centavos, e aí começou uma brigaiada no estado de São Paulo, em São Paulo capital, mas no estado todo, depois no Brasil inteiro. E aí o pessoal brincava, não é pelos 20 centavos. Era pela falta de reconhecimento de que o Estado é importante para as nossas vidas. Esse ponto eu queria que vocês entendessem. Veja, qual é a situação? As pessoas estão em revoltas. Isso aconteceu no Brasil, mas aconteceu no mundo todo. Aqui foi uma desculpa de um aumento da passagem de ônibus em 20 centavos. Mas a verdade não eram os 20 centavos. Era o não reconhecimento de que as instituições democráticas funcionam. Isso significa dizer o quê? Você não confia no seu deputado, você não confia no seu senador, você não confia no seu vereador, você não confia nos políticos e não confia nas instituições legislativo, executivo e judiciário. Você acha que é vamos falar a verdade, uma porcaria e, portanto, eu me revolto com relação a tudo isso. Esse ponto é importante de entender. É o descrédito das instituições que estão aqui postas. E o poder legislativo? Como é que ele fica nessa história? Talvez o mais desacreditado entre todos os poderes. E aí, talvez não, porque tem pesquisas que nos provam que esse é o grande problema. Que nós temos um poder legislativo que não é reconhecido por vocês, que não é interessante para vocês. Bom, se isso é verdade, né, que vocês, eu estou falando aqui com vocês, e a gente se inclui nessa, né, e nós todos nos incluímos aqui, inclusive quem é vereador sabe disso, né, quem trabalha no Poder Legislativo. Onde que está errado? Alguém já refletiu sobre isso? Por que o Poder Legislativo, quando se faz pesquisas, aparece lá 40, 45, 50% de pessoas que não confiam no Poder Legislativo? Muito provavelmente porque o que está sendo feito não tem impacto na sua vida, na sua vida, na sua vida. E se não tem impacto, e se as pessoas deixam de reconhecer, e o Montesquieu, lá no primeiro slide, falava assim, que a casa do povo é o poder do povo. E tem uma passagem, inclusive no Espírito das Leis, que ele fala assim, que embora tenha que haver um equilíbrio entre os poderes, ele diz assim, o poder legislativo ele é mais forte que os outros poderes porque ele representa o povo. Os outros não representam.
Então ele é muito forte. É aí que vem a ideia do poder bicameral, ou seja, de ter duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Porque ele achava que tinha que ter um sistema de freios e contrapesos dentro do próprio poder legislativo para equilibrar esse poder muito forte, porque o Congresso representa o povo e o Senado representa o Estado. Então você teria um equilíbrio e uma casa revisora dentro dele mesmo. Ora, portanto, essa ideia deve ter perdido um pouco a força lá de 1700 até hoje, os dias de hoje, porque na verdade, o poder legislativo, ele hoje, pode-se dizer, nesse equilíbrio de forças, talvez um dos mais fracos. E não é só no Brasil. Porque em repúblicas, em outros países, onde é um sistema parlamentarista, onde o poder legislativo, em tese, tem muito mais força, também tem uma crise institucional, uma crise de poder e de reconhecimento desse poder. Aqui eu trago para vocês, e aí é uma matéria que tem muito, uma atualidade tem muito mais a ver com vocês, com a geração de vocês. E esse autor, aliás, é fantástico. Os livros são pequenininhos, viu? Vale muito a pena. É um sul-coreano, é difícil falar o nome dele, né? Byung-han Chung-han. É aquilo ali, o nome dele. Ele é um cientista político sul-coreano. Esse livro chama Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia. Em resumo, vou dizer para vocês, o que ele fala ali é muito interessante. Que aí é para vocês pensarem, vocês que estão neste mundo vão me dizer se é verdade, quer dizer, vão pensar se é verdade ou não. Ele fala, uma hora lá, uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: antigamente, quando a gente queria tirar informação de uma pessoa, ou tirar a pessoa à margem da sociedade, o que a gente fazia? Você prende a pessoa. Você prende a pessoa e deixa ela trancada em algum lugar, ou seja, num cárcere, numa prisão. Aí você isolou a pessoa do mundo. Certo? Para nessa informação e vamos para a seguinte informação. Hoje a internet dá uma impressão de que nós estamos de fato conectados com todo mundo, conectado com o mundo inteiro via Instagram, Facebook, TikTok e outras coisas, ok? Então nós estamos extremamente conectados. Há uma impressão de liberdade extrema e todo mundo até diz: não, a internet é um território livre. É um território de liberdade. Ok? E aí, o Byung Chung-han lá, ele vai dizer assim: na verdade, essa é uma falsa impressão. Hoje a internet é o local de te aprisionar, de te deixar preso de verdade, sem liberdade de pensamento e, na verdade, sem liberdade de pensar, de se expressar. Porque quem controla o seu pensamento é um algoritmo. Você, sem perceber, você é levado a bolhas na internet. E ele prova lá por A mais B, que quando você escreve determinada coisa, que não precisa ser de política, pode ser do que você quiser, a internet vai te levar para uma determinada bolha. E aí você não pensa mais, porque você está encarcerado na mesma ideia de que alguém lá atrás prendia alguém em algum lugar. Agora você é preso nessa internet. E o seu pensamento fica limitado. E é o pensamento que alguém quer, que interessa a alguém, ou econômico, financeiro, ou político. Então, muitas vezes, quando você está vendo determinada questão de política, independente se é A, B ou C, você está sendo levado a ter aquele pensamento. Não que você tenha, mas vai te convencer de que aquele pensamento é o pensamento correto. Veja que interessante esse paradoxo,
Que vocês, a impressão de que a internet nos libertou, nos deu liberdade e nos empoderou até em termos de democracia, podemos falar e pensar como quiser, e quando na verdade é justamente ao contrário do que acontece. Então, esse pensamento dele é bastante interessante. E aí, naquela mesma internet, acontece o quê? Ataques à democracia, ataques à desinformação. Vocês já pararam para pensar que a Meta, e o presidente da Meta pode derrubar, como aliás já derrubou, governos inteiros? Basta ele direcionar o pensamento de uma nação inteira que ele vai conseguir, muito provavelmente, derrubar um governo inteirinho. Então, a desinformação e os ataques à democracia, eles vão passar a acontecer porque existe um interesse para que isso ocorra. E como é que a gente se protege disso? Já que todo mundo tem, ela está ali, o meu está ali, mas todo mundo tem esse aparelhinho e todo mundo está conectado. Também não vou responder como eu não respondi, vou deixar só para tentar responder no final. Ali algumas pesquisas, eu passo rápido por elas. Olha lá, essas são as mais recentes, 52% não acreditam no Legislativo, 55% na Nexus, 48% no Poder Data. Os mesmos autores que falam como uma democracia morrem, eles resolveram escrever como salvar a democracia. É interessante, eu vi esse livro, mas tem um probleminha. Eles olham muito para a democracia americana e falam muito dos problemas americanos que não são exatamente os nossos problemas. Ali eu ia falar, pensando mais na questão de direito, tem esse um autor interessante, mas ciências sociais também, promessas não cumpridas, né? Mas também não vou entrar nesse tema. Mas é interessante dizer que aquilo tudo que se falou sobre a democracia, sobre as teorias democráticas, elas, na verdade, falharam ao longo do tempo. E a principal é educar politicamente. E aí a gente entra no tema que eu quero. Veja. Agora, novamente, aqui um pensamento que eu acho que é importante para vocês. Nós estamos numa casa que faz leis, né, que fiscaliza, tal. Ok. Se a gente tivesse uma ditadura no Brasil nesse momento, o poder executivo funcionaria? Funcionaria. Porque tem que funcionar, né? Tem que ter escola, tem que ter hospital, tem que ter segurança pública, então vai funcionar. O Poder Judiciário funcionaria? Funcionaria. Lógico, podia ter alguns probleminhas ali e tal, mas ia funcionar, porque a pessoa ia continuar se separando, ia ter guarda de filhos, ia ter problema de vizinho, ia ter briga que tem que parar lá no Judiciário. Tudo isso ia funcionar. O Poder Legislativo funcionaria? Não. Não há razão de um poder legislativo funcionar num sistema que não haja democracia. E se isso é verdade, e é verdade, o legislativo depende da democracia para sobreviver. Ele depende da democracia para sobreviver. Sem democracia, não há poder legislativo. E esse é um pensamento que vocês têm de pensar muito nisso. Não existe democracia, não existe poder legislativo sem democracia. E aí, já indo para o final, está vendo? Dentro do que eu pensei aqui, que eu não ia cansar muito vocês. Só um pouquinho, né? Porque também não é fácil. Vocês vêm para uma palestra, tem que se cansar um pouco. Também não pode ser tanta moleza assim, né? Aí o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, que foi introduzido pela emenda constitucional número 19, ou seja, lá em 1988, artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ele fala uma coisinha assim, que os estados, a União e o Distrito Federal, eles vão ter as suas escolas de governo, os 3 poderes ali.
E eu falo que os três poderes, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, vão ter as suas escolas de governo nos estados, na União e no Distrito Federal. Pulou os municípios, mas isso não significa que os municípios não possam ter. Que é o caso daqui, que tem uma escola do Legislativo, né? Vocês também têm a sua escola do Legislativo. O que ele está dizendo ali? Que precisava ter escola do Legislativo. Traduzindo, ou seja, cada um vai ter a sua escola. No Poder Legislativo, eles podem ter a sua escola. Para quê? A Constituição, para falar a verdade, falava que era para fazer capacitação do servidor. E se você pega as escolas do Poder Judiciário e as escolas do Poder Executivo, elas só capacitam o servidor. E aí chega as escolas no Poder Legislativo. Elas não capacitam só o servidor. Por quê? Por conta dessa característica do Poder Legislativo de ser a casa do povo. A característica do Poder Legislativo é ser voltado para fora. Portanto, a ideia de que as escolas do Legislativo elas fazem capacitação do servidor, a capacitação do próprio agente político, ou seja, do vereador, do deputado, do senador, e fazem educação para a cidadania. Esta casa, tendo uma escola, ela tem a ideia de capacitar vocês para a cidadania. Tem um autor que chama Gessé Souza, né? Ele fala o seguinte: você é cidadão? Você acha que você é cidadão? Ele diz que na maioria das vezes a gente acha que a gente é cidadão e a gente não é cidadão. A gente é cidadão de segunda classe, ele fala lá no livro. Significa dizer que nós somos cidadão porque a gente acha que a gente chama de cidadão, mas a gente não tem cidadania, a gente não sabe os nossos direitos e deveres, a gente não sabe como recorrer se a gente tiver um problema de lixo, de água, de esgoto na nossa rua. A gente não sabe para que serve o Ministério Público. Você não sabe a diferença entre um vereador e um deputado. Você não sabe a diferença do que faz um vereador ou um prefeito, nem quando recorrer a eles. Você não sabe a diferença entre um senador e um deputado federal. Por que existem eles? Você não sabe nem a forma de cálculo de voto quando você vai lá votar. E isso eu garanto para vocês que vocês não sabem. Bato uma aposta com vocês. Se eu perguntar aqui, me digam como que é o cálculo de eleição do vereador que se vota aqui dentro. Alguém sabe me dizer? Não. Eu sabia que não. Até porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Mas é lamentável que a sociedade não sabe. E aí, não fiquem preocupados. Eu falei que vocês não sabem, mas o cara que é médico, às vezes advogado, dentista, engenheiro, seja o que for. Não é uma questão de dinheiro nem de cultura. Nós não fomos educados politicamente. Nós não sabemos como recorrer aos nossos direitos e nem sabemos os nossos direitos. Ninguém sabe a Constituição Federal. Ninguém sabe o nosso sistema eleitoral. Ninguém sabe como participar ativamente da democracia e de participação política. E isso não significa participar de partido político. Isso não significa ser candidato. Isso significa conhecer os seus direitos e deveres enquanto cidadão. Portanto, a maioria de nós somos cidadãos de segunda classe. Ou seja, não temos a cidadania completa. Países, principalmente na Europa, eles têm cursos obrigatórios na educação regular de política e cidadania. O Canadá faz 1 milhão de jovens educados politicamente anualmente. Alguns estados nos Estados Unidos, a maioria na Europa, aqueles Países Baixos, todos fazem. E nós, o que fazemos? Pode ter, professora, né? Como a professora falou, pode ter, mas na maioria das vezes não tem.
Inclusive tem uma discussão que eu queria até talvez trazer aqui. O MEC lançou recentemente o Programa Nacional de Educação Cidadã e Sustentabilidade. 5.000 e tantos municípios, 3.000 e poucos aderiram, o que é uma marca boa, não é uma marca ruim, não. 3.000 e pouco aderiram. E agora, recentemente, me permita falar, estamos na televisão, mas foi aprovado uma bobagem, o Congresso Nacional aprovou, de que obrigatoriedade de educação política. Eu falo uma bobagem porque não é assim que você introduz uma matéria, e os professores sabem disso, que o Congresso Nacional decidiu, vamos introduzir a educação política e amanhã vai ter educação política. Não. Vocês sabem também, vocês têm uma hora limitada de aulas. Aonde vai se incluir isso? Em que matéria? Alguma matéria tem que sair. E os professores? Eles estão capacitados? São capacitados para isso ou não? Isso foi aprovado. Evidentemente, o presidente da República não vetou, nós estamos numa época eleitoral, etc. Se ele veta uma coisa dessa, vão xingar. Mas, a rigor, devia ter vetado. Porque esse tipo de política pública é muito louvável que se introduza, mas se introduza com discussão, se introduza conversando, se introduza de uma forma como se faz política pública. E aí, o Programa Nacional de Educação Cidadã e Sustentabilidade, ok, é uma porta de entrada para esse tipo de situação, onde você, primeiro, vai capacitar os professores, você vai dialogar com os professores e você vai tentar introduzir essa matéria dentro do currículo. E aí, quem sabe futuramente, isso possa entrar como matéria realmente. Até porque, quando a gente fala que é educação política, eu posso achar que é uma coisa, você pode achar que é outra, você pode achar que é outra. Porque, de fato, vocês já pararam para pensar, o que é educação política? Uma vez um professor disse para mim, não, já dou aula de filosofia. Mas é educação política? Acho que não. Acho que não. Mas assim, alguém pode ter uma visão. Ah, mas eu falo do Aristóteles, eu falo do Montesquieu. Mas isso é educação política? Acho que é outra coisa a educação política, né? Mas veja, é a minha opinião. E, portanto, é difícil você construir o que vem a ser esse currículo mínimo aí de educação política. Isso tem que ser discutido. E não foi discutido, é isso que eu estou querendo dizer. Você faz com uma canetada, temos educação política, não sabe nem o que é educação política, não tem nem o currículo posto, nem foi discutido. E aí tem que aplicar imediatamente, a rigor, a partir de 1º de janeiro tem que acontecer. É possível? É impossível. A verdade é essa. Ainda mais quando você pensa em 5.000 e tantos municípios no Brasil, estou falando lá do fundo do Acre, do Amazonas, é impossível, mas tudo bem. Então, a ideia é que nós precisamos ensinar democracia, cidadania e participação política. E aí, encerrando mesmo, quem faz isso hoje? Muita gente faz. Professores fazem, escolas fazem. Mas, de verdade, o órgão que faz, de forma organizada, educação política em todo o Brasil, com mais de 600 escolas no Brasil, são as escolas do Legislativo. E essa seria não posso falar palavrão aqui, uma grande sacada para o Estado. Porque se ele tivesse lá no artigo 39, obrigado que os municípios tivessem as escolas, hoje nós teríamos escolas do Legislativo em todos os municípios do Brasil. E recurso dentro do Poder Legislativo geralmente não falta. E as aulas de educação política seriam feitas dentro do Poder Legislativo. Com apoio, lógico, das secretarias municipais, com apoio dos professores, mas você faria educação política via Poder Legislativo. E quando você tem a compreensão do que este poder faz, fica mais fácil cobrá-los. A vida deles também facilita, porque eu tenho certeza, se eu perguntar para eles aqui, alguém chega lá te pedindo material de construção? Chega. Alguém chega lá te pedindo para comprar remédio? Chega. É função do vereador dar dinheiro para o remédio? Obviamente que não. Teve uma pesquisa, essa é antiga, não vou lembrar, devia ter trazido ela aqui,
que pergunta, tem que pagar a comissão de formatura dos alunos? Era 70% tem. Vereador pagar a comissão de formatura. Pagar enterro, era 80% tinha que pagar o enterro. Ou seja, é um desvirtuamento e desconhecimento total da política. Bom, mas para que serve o vereador? Esse é o grande problema. E é aí que a gente precisa questionar. Porque, de fato, o que se produz dentro do Poder Legislativo, e eu falo isso há 30 anos, eu trabalho no Poder Legislativo, é de baixo impacto para vocês. Para vocês que eu estou falando, para as pessoas lá fora. Então, a gente precisa repensar as funções do Poder Legislativo. Porque, de fato, antigamente uma lei, quando era comum um cidadão entrava aqui e falava assim, vereador, eu tenho tal problema. Ele pensava, resolvo com uma lei. Hoje, isso não acontece. Antigamente era comum resolver um problema via uma lei. Então você recorre ao executivo para resolver, você recorria ao legislativo para resolver e até ao judiciário para resolver. Mas ao legislativo hoje é difícil você recorrer para resolver um problema. Portanto, perde o Poder Legislativo a sua importância enquanto legislador. E perde a sua importância quanto fiscalizador porque fiscaliza mal. Porque o vereador acha que fiscalizar é ser de oposição. Não. Não é nada disso. Fiscalizar é bem informar a população dos gastos que o Poder Executivo faz à população. Isso é fiscalizar. É verificar se a política nacional de educação está sendo aplicada. É verificar se a política nacional de meio ambiente está sendo aplicada no município. Isso é fiscalizar. É dar um toque para o Poder Executivo que ele está deixando de fazer. É auxiliar o Poder Executivo em determinadas questões. Portanto, fiscaliza mal, legisla mal. E legisla, e aí é uma outra matéria, aliás, uma palestra que eu gosto de dar, é como fazer leis com participação política. Com participação da sociedade. Porque fazer leis, só fazer leis, sem a participação da sociedade. Vou contar só uma historinha rápida. Toda hora eu falo que eu vou terminar e não termino, né? Mas é rápida. Uma vez na Assembleia Legislativa, eu me lembro que a gente ficava nas votações até 5 horas da manhã, às vezes. E uma vez o presidente, todo feliz, saímos lá 4, 5 horas da manhã para tomar um café, depois de ter votado 120 leis. Ele estava todo feliz, que nós aprovamos 120 leis. Eu falei assim, presidente, vamos voltar daqui a 6 meses, 1 ano, nessa mesma padaria, e vamos perguntar para qualquer pessoa aqui se sabe uma lei, não 120, uma, para ele citar uma lei que impactou a vida dele? Nenhuma. Ninguém vai saber. Portanto, há uma desconexão entre o eleito e o eleitor. Há uma desconexão desta casa, quando eu falo desta casa, do Poder Legislativo no geral, com a sociedade. Quando você produz coisas que não têm impacto na sociedade, ou que a sociedade não se lembra que você fez, para que serve essa casa? Essa é a pergunta que deviam se fazer. E não se faz. Porque abaixa a participação política, porque abaixa a participação da sociedade. E as escolas pretendem trazer a sociedade para dentro para que primeiro vocês conheçam a política, porque vocês conheçam a participação, para que de repente se tornem políticos, por que não? Mas que vocês participem como cidadão. Então, eu estou aqui falando tudo isso para falar que isso se chama educação legislativa. O que faz as escolas do legislativo chama-se educação legislativa, que é o que o Poder Legislativo produz. E em 2023, e aí você fala assim, agora a gente tem que dar uma valorizada. Pô, que bobagem, né? Falar de educação legislativa no Poder Legislativo. Mas em 2023 nós fomos convidados para ir a Genebra, na Suíça, na ONU, porque a ideia de ter escola do Legislativo chamou a atenção do mundo, porque seria uma forma de educar para a democracia, que as escolas seriam escolas de democracia. E o mundo estava vivendo muito ataques à democracia, retrocessos democráticos, etc., ditaduras, e que as escolas significavam
um local de discussão. Então, nós fomos à ONU para mostrar em 2023 que essa é uma experiência brasileira e que podia ser replicada no mundo todo. Então, também aquele complexo de vira-lata, que a gente não tem boas ideias, né? Às vezes a gente não valoriza as nossas ideias, como de fato a gente não valoriza a ideia de escola do Legislativo, e o Poder Legislativo às vezes não valoriza no Brasil todo, mas que lá fora eles estão observando o que nós estamos fazendo e que acham que isso pode ser uma boa forma de ir contra os avanços não democráticos, os retrocessos democráticos. E no dia 15 de maio é o Dia Nacional da Educação Legislativa, que foi instituído pela Lei 14.798 de 2024. Portanto, é uma realidade recente, porque história, né? Mas assim, é tudo muito recente, é verdade. Esse movimento de escolas tem 30 anos, no máximo. E agora você começa a conseguir um reconhecimento nacional, com um dia, indo na ONU, com mais de 600 escolas constituídas, com o trabalho que essas escolas fazem. Só para vocês terem ideia, uma escola lá de Pouso Alegre, que é em Minas Gerais, ela escreveu uma que chama Coleção em Miúdos, ela fez a Constituição em Miúdos, ou seja, a Constituição para criança ou para jovens. Você imagina ter uma cartilha que você aprende. Isso pode ser baixado tanto no site da ABEL, que é a associação que eu presido, como no Senado Federal, gratuitamente. E aí você vai ter a Lei Maria da Penha para criança, você vai ter o Código de Defesa do Consumidor para criança que eu falo jovens, né? Para vocês mesmo. A questão de ODS para criança, o Estatuto da Igualdade Racial para criança. O que mais? Esqueci de algum? Oi? O PCD para criança, né? Sabia, eles estão atuando nas escolas, conhecem mais que eu, porque não é que não, é que às vezes me falha a memória mesmo. É a idade, essa é outra coisa. Mas, então assim, veja, havia uma escola e essas cartilhas hoje estão presentes em mais de 1000 municípios no Brasil. Então é muito bacana que a gente tenha aí uma forma de educar, porque falar de Constituição Federal para vocês é muito chato, eu sei que é. Mas precisa ter a linguagem correta. E para terminar, agora é para terminar, esse programa de educação nacional, de educação, cidadania e sustentabilidade, eu posso dizer que ele aconteceu via uma reclamação da ABEL, em 2023. Tem o protocolo e tudo disso. E aí começou uma discussão, isso foi lançado esse ano, ou seja, 2026, e a ABEL está fazendo um curso para professores que vai entrar na plataforma do MEC, que é um curso de educação política, que os professores vão fazer, obviamente, se quiserem, mas assim, nós estamos criando um curso de educação política dentro desse programa, e com apoio de todas as escolas no Brasil, a gente está fazendo um programa. Então, assim, a gente dá uma contribuição. Eu sei que isso é um grão de areia dentro de um problemão gigantesco, mas a gente faz a nossa parte. Então, o recado final o Poder Legislativo faz, como ela falou no começo, legisla, fiscaliza, representa, né? Mas a função de educação, a função educativa, que é a educação legislativa, ela é a ideia de formar pessoas para a democracia, que elas conheçam, de participação política, para que a gente dê cidadania. São verdadeiras escolas de democracia. Então, a educação legislativa, ela é uma nova função. Eu estou aqui sendo ousado, viu, professor Júlio? Estou querendo reescrever Montesquieu. E aí eu já até te convido aqui, porque eu fui convidado pelo Congresso Nacional para escrever um livro que vai ter esse nome, Educação Legislativa, uma nova função. Vou organizar o livro, convidar você para escrever, porque essa é a ideia de que a gente reescreva, depende quando eu morrer lá, sei lá, o Montesquieu, coitado, escreveu 1700, e a ideia dele, ele já estava morto
quando foi aplicado, na verdade, estava morto. Quem sabe, né, a educação legislativa se torne realmente uma nova função do Poder Legislativo e a gente consiga educar as pessoas politicamente. Só a educação transforma. Podem ter certeza, eu sei que é chato ouvir as pessoas, eu sei que é chato ficar sentado, ainda mais vocês que foram acostumados com internet e tal, mas podem ter certeza de uma coisa, a educação é a única forma de vocês transformarem a vida de vocês conseguir o que vocês desejam mesmo como pessoas, aonde vocês querem chegar, né? Então, se preocupem com a educação, toda ela, mas também passem a se preocupar um pouco com a educação política. Porque vocês podem ser políticos, podem participar da política, ou não sendo políticos, vocês podem transformar o bairro de vocês, a rua de vocês, a cidade de vocês, o município de vocês, mas o Estado e o país de vocês, se vocês quiserem, depende de vocês. Então, a educação política, a cidadania é extremamente importante. Muito obrigado e eu agradeço à Câmara e agradeço a vocês pela atenção. Obrigado. Valeu. Vamos iniciar você. Pra cá. Neste momento, gostaria de passar a palavra ao Dr. Júlio Taliberti. Boa tarde a todos os presentes. Queria agradecê-lo, Lamari, pela participação aqui na Câmara Municipal de Mococa. Para nós é sempre uma alegria recebê-lo. Você que é hoje o grande nome da educação legislativa, nas escolas legislativas que nós vamos conhecer, nas câmaras municipais, todo mundo, quando a gente trata desse assunto, cita seu nome, o que traz uma grande referência à sua pessoa e, para nós, uma grande honra de tê-lo aqui hoje, fazendo essa brilhante palestra. Então, queria lhe agradecer em nome de todo o corpo técnico da Câmara, em nome de todos os vereadores, pela sua presença aqui hoje. E queria propor uma reflexão para lhe fazer uma pergunta e depois abro para demais perguntas de todos os presentes. Você citou aqui, falou sobre o livro Como as Democracias Morrem. E esse livro, eu acho que tem um capítulo muito interessante nele, que ele fala sobre a participação dos partidos políticos. Eles propõem que os partidos políticos eles são uma barreira para afastar os antidemocráticos. Eles falam o seguinte, que quando os partidos selecionam os seus candidatos, já que ninguém no Brasil pode ser candidato sem um partido político, quando eles selecionam os seus candidatos, os partidos têm a obrigação de afastar as pessoas que não têm esse compromisso com a democracia. Então, afastar aqueles que são antidemocráticos de seus quadros e não permitir que eles cheguem sequer a concorrer a uma eleição. Então, eles fazem essa proposição no livro. E a gente vê um cenário muito disso no Brasil hoje, não só dessa permissividade com atos antidemocráticos, mas o que a gente vê hoje, por exemplo, o TSE questionando os partidos políticos. Olha, partidos políticos, como que vocês permitem que nos seus quadros a gente tenha pessoas ligadas a facções, ao crime organizado, que está infiltrando não só no Poder Executivo, no Judiciário, mas também no Legislativo? Então, assim, tem esse questionamento. E aí eu lhe pergunto, como você vê o papel das escolas do Legislativo dentro dos partidos políticos? Como chegar nesses partidos para que a gente dê esse conhecimento a eles? Você sabe que antes de entrar nas escolas do Legislativo, eu pertencia a um partido político, fui chefe de gabinete de um partido político durante muito tempo. E uma das coisas que eu questionava lá o partido é que, assim, todo partido, vocês, não sei se vocês sabem, eles têm uma fundação, né? E a fundação do partido é para educar politicamente. A ideia de partido político é muito interessante mesmo, porque se você quer fazer política partidária, é interessante que você se filie a um partido político para que você tenha lá a doutrinação política mesmo daquele partido, né? Mas tenha um pouco de educação política. Mas as fundações partidárias não funcionam. E é uma pena que isso aconteça, né? Que elas sejam utilizadas para outras coisas, né? Para outras finalidades, né? Quando a gente vê toda hora denúncia, fulano de tal recebe 30 mil reais por mês. Aí você vai ver quem está pagando. A fundação política. Fulano de tal, agora mesmo descobriram aí um cidadão, aí, não me lembro quem que era,
sei o quê, recebe 20 mil por mês do partido. Tem um contrato de R$1 milhão no partido político. Ou seja, houve um desvirtuamento, porque eles têm um recurso percentual destinado às fundações, que não é pouco dinheiro. E eles deviam estar fazendo educação política. As escolas do Legislativo não têm um percentual do orçamento destinado a fazer educação política. A gente sabe aqui, nós temos algumas escolas aqui, tem, né, o pessoal de São José do Rio Pardo, quer dizer assim, você tem, e aqui você deve ter esse limitador, eu tenho um limitador orçamentário, nem sempre tem dinheiro para fazer as coisas, mas a gente faz educação política. Seria muito bacana que as escolas tivessem um percentual obrigatório, nem que fosse mínimo, para que a gente fizesse educação política. Portanto, aí você me perguntou, qual é o papel? Eu acho que hoje as escolas elas fazem mais do que os partidos políticos, infelizmente, porque era necessário que eles fizessem educação política e a gente está assumindo essa função, mas diferente deles, a gente não tem os recursos que ele tem. Se tivesse, seria ótimo. Obrigado pela sua resposta, Lamari, e devolvo a palavra para o presidente. Gostaria de externar nossa gratidão ao Roberto Lamari pela belíssima explanação e abrir ao público, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, só levantar a mão que o microfone vai até você. Não vai ter. Pronto, o presidente Tambaú tem uma pergunta, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a Câmara Municipal de Mococa, os servidores, cumprimento também o diretor, né, o Júlio, o professor Roberto Lamari, todos aqui presentes, né, os estudantes, cumprimento o Matheus também, representando a Câmara de São José do Rio Pardo. Estou como presidente da Câmara Municipal de Tambaú, cidade vizinha aqui, e nós instituímos recentemente a Escola do Legislativo em nosso município, uma vez que nós conhecemos o trabalho da escola aqui, né, estivemos aqui em uma visita institucional para conhecer, e também estivemos na cidade de São José do Rio Pardo, e então instituímos a Escola do Legislativo em nosso município. Né, estamos aqui não apenas como representantes, né, públicos, representantes políticos, mas também como pessoas que valorizam essa formação cidadã. Algo que eu gostaria, né, de perguntar para o professor é em relação às cidades, né, pequenas como a nossa, onde a estrutura e o orçamento ele é bastante curto, né, quais seriam os primeiros passos para que essa escola do Legislativo fosse algo permanente, né, vamos dizer assim, algo permanente, e não pequenas ações, né, pontuais? Como que a gente poderia fazer? Quais seriam os passos para que isso acontecesse? A primeira coisa que eu te digo é o seguinte, que eu vou contar, tudo eu tenho agora uma história para contar. Isso significa que a pessoa está ficando velha, né? Mas assim, eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu comecei no movimento de escolas do Legislativo, eu era um dos caras que falava assim, não pode ter escola em cidade pequena. E a gente falava, não, organiza os municípios todos ali em reunião e aí faz uma escola e serve para todo mundo. E fizemos essa ideia lá em Santa Catarina, funcionou e tal. E aí começou a surgir essa ideia. Aí depois o pessoal começou a montar escolas em cidades pequenas, né? E aí hoje eu mudei minha opinião completamente, porque é o seguinte, toda cidade pequena que tem a sua escola, ela tem muito mais reconhecimento da sociedade, e ela consegue atingir quase todo mundo, do que, obviamente, a escola que eu presidi da Assembleia Legislativa ou a escola que eu presidi da Câmara Municipal de São Paulo. Que é quase impossível a gente atender todo mundo. Mesmo com o ensino à distância que a gente fez, não consegue atingir. Então, eu acho que assim, o vereador mirim, conhecer a escola, um curso, nem que for passar uma tarde com eles falando, os programas são muitos que você pode fazer. Mas quantas escolas tem no seu município? Quanto? 15 escolas. Então, assim,
é muito mais fácil você conseguir atingir pelo menos um ano das 15 escolas do que a gente lá que nunca vai conseguir atingir todas as escolas de forma nenhuma, né? Então, o reconhecimento que você pode ter dos alunos é muito maior do que qualquer escola. Então, programas voltados à educação para a cidadania, o problema é que você tem que conversar com a Secretaria Municipal de Educação, ver com a secretária, fazer em horário alternativo, as situações, mas eu te garanto, assim, tem muita coisa a ser feita, mas o que vocês fizerem, certamente vocês vão conseguir um maior êxito do que cidades maiores. Neste momento, gostaria de, em nome da Câmara Municipal de Mococa e da Escola do Legislativo, Dr. Tiago Ferraz de Siqueira, agradecer ao mestre Roberto Lamari pela presença e pela valiosa contribuição à nossa Semana Jurídica. Convido mesmo para que ocupe um local de destaque aqui à frente do plenário. Estaremos desfazendo a mesa. Convido o Dr. Júlio, o qual, juntamente comigo, estaremos entregando um mimo ao Dr. Roberto Lamari. Eu gosto. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom, deixa eu fazer só